17. Bons sonhos de vez em quando. Minnie apagou. Oh deuses, disse Ruby com uma risada histérica. Fiquei com medo de que ela não fosse beber. Puxou uma cadeira e se jogou nela enquanto os outros fitavam perplexos, menos Pardal, que deixou escapar um suspiro trêmulo. Muito bem, falou para a irmã, abrindo caminho através de cacos de xícara de chá para alcançar a forma flácida de Minia. A garotinha estava esparramada sobre a mesa de olhos fechados, boca aberta, e um braço estendido para o outro lado. Parecia tão pequenina. Delicadamente, Pardal levantou o braço caído e o colocou sobre a mesa. O que acabou de acontecer? Feral perguntou, seus olhos indo de uma garota para outra. O que você fez? Ruby ergueu o queixo. Algo, disse, com muita dignidade. Você já deve ter ouvido. É o oposto de nada. Ele olhou para ela sem expressão. O que significava aquilo? Se importaria em elaborar? Eu droguei Minia. Ao ouvir as próprias palavras, Ruby arregalou os olhos. Repetiu, fascinada. Eu droguei Minia. Então, como um aquecimento para o assunto principal. Eu não salvei, só isso. Lamento também. Talvez o mundo todo. De nada. E, em uma reflexão tardia, admitiu em um tom substancialmente mais baixo. Foi ideia de Pardal. Mas você que fez, disse Pardal, que não queria reclamar os créditos para si. Sarai se colocou no meio das duas. Ela não tinha que se preocupar com a porcelana quebrada no chão, mas flutuava uma polegada ou duas acima. Olhou para o rostinho de Minia, com os olhos fechados e a boca relaxada da tensão ou do sorriso que geralmente carregava. Era possível ver como ela era bonita e jovem. Não parecia nem um pouco como uma tirana querendo iniciar uma guerra. E agora, ao menos por hora, não iria iniciar nada. Era só uma menininha dormindo na mesa. Obrigada, soltou Sarai, se aproximando de Pardal e Ruby. Todos estavam tremendo em silêncio, tentando se adaptar ao sumiço súbito de ameaça. Sim, Laszlo falou, sem fôlego. Obrigado. Ele ainda estava cambaleando sob o horror total de sua situação. Não sabia o que teria feito, ou quem teria sacrificado, rezou para nunca saber, e nunca mais estar nessa posição. Não acredito que vocês fizeram isso, Sarai riu. Na verdade, não era bem uma risada. Estava fraca e surpresa e, acima de tudo, aliviada. Ela pensara que tinha chegado ao fim lá fora, onde tudo era frio e as almas derretiam como a escuridão ao amanhecer. Era a garrafa? Perguntou. A verde? Era, Ruby disse. E quem me chamou de idiota por ter provado? Estou aceitando desculpas, mas se lembre de que não garanto perdão. Só estou aceitando desculpas. Não olhou para Feral, então não viu a carranca dele, mas a imaginou. De fato, a cara tensualmente combinava perfeitamente com a do rosto dele. Provar o quê? Laszlo perguntou. Que garrafa? Ruby ergueu um dedo para ele. Espere um pouco, por favor, disse. Em seguida acrescentou um sussurro ensaiado. Estou esperando desculpas. Tudo bem, Feral cedeu, com uma voz arrastada. Retiro o que disse quando éramos crianças. Você não foi uma idiota ao provar a poção de Leta. Você foi uma idiota sortuda. Os olhos de Ruby dardejaram. Você sabe tudo sobre ser um idiota sortudo. Mas acabou a sua sorte. Agora você é só um idiota. E assim Sarai deduziu que tudo o que estava acontecendo entre Feral e Ruby havia terminado. Ela não sabia se deveria lamentar. Parecia-lhe uma péssima ideia esses dois juntos. Falou para Laszlo. O quarto de Ruby era de Leta, e ela mantinha uma garrafa de vidro verde na mesa de cabeceira. Quando éramos crianças, Ruby provou um pouco. Pensou que fosse doce, mas não era. Só toquei minha língua na boca da garrafa assim, disse o Ruby, demonstrando. E ela ficou desmaiada por 2 dias, completou Pardal. E acordei me sentindo ótima, concluiu Ruby. Mesmo criança, entendi que Leta nunca manteria veneno na sua mesa de cabeceira. Falou, dirigindo-se para Feral. Ela poderia ter sim, discordou ele. Pelo que sabemos, ela assassinou seus amantes quando se cansou deles. Que ideia ótima! Parem com isso, vocês dois, Sarai disse com gentileza. O ponto era, a garrafa de vidro verde continha uma poção do sono. Olhando para Minia deitada ali, tão vulnerável, notou algo. Acho que nunca a tinha visto dormindo antes. Os outros também não. Eles imaginavam que ela dormia, mas nenhum deles se lembrava de já tê-la visto dormindo. Foi então que Sarai se deu conta de uma ausência peculiar na discussão e esticou a cabeça para procurar as Ellens. Elas deveriam estar ali.
cacarejando seus elogios e broncas, mas ainda estavam na ponta da cozinha e não se mexiam. Não estavam se mexendo mesmo. Sarai chamou. Ellens? E os outros se viraram para olhar. Por um momento esqueceram-se de Minnie e foram até as babás. Ellen? Sarai chamou, tocando o ombro da grande Ellen. Ela não respondeu, mas ela não parecia só congelada. Grande Ellen estava vazia. Pequena Ellen também. Não havia expressão em suas faces, e pior, nenhuma consciência em seus olhos. Sarai acenou uma mão na frente delas. Nada. Olhou de relance para os outros fantasmas, e todos estavam como sempre. Os corpos estavam rígidos, mas os olhos livres observavam tudo, conscientes dentro de suas formas de marionetes. Mas as Ellens não. Não fazia nenhum sentido. Não fazia nenhum sentido. O mais próximo que podiam chegar de uma explicação, essa era a teoria de Feral. Ele sempre fora bom com teorias, se não com decisões. Era que, quando Minnie adormecia, seus fantasmas continuavam no estado em que ela os deixara, até que recebessem novas ordens. Se estivessem congelados, continuavam congelados. Se estivessem de guarda, também, embora não pudesse provar. Uma vez que todos os fantasmas estavam reunidos ali em antecipação à invasão de Lamento. Quanto a Sarai, ela tinha acabado de receber seu livre-arbítrio de volta. Mas por que as Ellens não? Talvez Minnie as tenha congelado, Pardal falou, para impedi-las de interferir. Mas Ruby falara com elas logo antes, quando abrira a porta com a bandeja de chá. Elas estavam normais, disse. Estavam chorando. De fato, suas lágrimas estavam visíveis nas bochechas. Grande Ellen segurou meu ombro, falou. Fez as xícaras transbordarem. Pedi que ela me soltasse. Ela franziu a sobrancelha. Não foi muito agradável. Contudo, mesmo que Minnie as tivesse congelado, como sabiam que ela tinha feito mais cedo no jardim? Isso não explicaria o olhar vago. Era como se as duas mulheres fantasmas estivessem ocas. Por mais perturbados que estivessem, tiveram que deixá-las assim e voltar a atenção para Minnie e a grande questão sobre o que fazer com ela. Não podemos mantê-la drogada para sempre, Feral falou. Bem, poderíamos, Ruby retorquiu, olhando para eles. Quero dizer, meio que resolve todos os nossos problemas. Sarai está livre, ninguém está nos obrigando a matar ninguém, e não é como se estivéssemos a machucando. Ela só está dormindo. Sarai pode lhe dar bons sonhos de vez em quando, e podemos fazer o que quisermos de agora em diante. Não é uma solução permanente, Pardal falou. Talvez não para sempre, disse Ruby, mas não estou com pressa para que ela acorde. Nenhum deles estava. Mas, ainda assim, era perturbador mantê-la drogada. E ela não era a única afetada. E eles? Laszlo perguntou, se referindo aos fantasmas escravizados amontoados na galeria. Ruby sorriu, pensando sobre a questão. Acho que podemos movê-los. Seus olhos se acenderam. Você pode criar servos de Mesarthium para fazer isso, e assim não precisamos nem encostar. Ele olhou para ela com um olhar interrogativo. Quero dizer, começou, perdido, e procurou Sarai para pedir ajuda. Ele quer dizer que eles serão escravos e continuarão presos enquanto Minnie estiver inconsciente, Sarai falou, com um tom de censura. Pelo menos ninguém está os obrigando a matar as próprias famílias, Ruby falou. Estão bem. Feral suspirou e disse para Laszlo. Não espere que ela tenha sentimentos normais. É só o jeito dela. Um olhar suspeitamente magoado, um sentimento normal, se é que existe algum, perpassou o rosto de Ruby. Pardal falou antes que ela respondesse. Ou, disse para Feral, cansada, talvez você só seja especialmente ruim em notar sentimentos. Ela sabia disso por sua própria experiência, quando se viu apaixonada por ele. Antes que Feral ou qualquer um dissesse algo, voltou para o problema. Não podemos manter esses fantasmas prisioneiros para sempre. Por ora, é o que teremos que fazer. Enquanto pensamos melhor, mas não vamos movê-los, ela falou com autoridade. Não seria bom tirá-los da vista só para que o sofrimento deles não nos incomode. Não podemos nos esquecer deles. São pessoas, Sarai afirmou. Ela está certa. Eu nunca poderia manter todas essas almas escravizadas só pela minha liberdade. A liberdade deles não está nas suas mãos, Laszlo falou, querendo aliviar o peso da culpa dela. Está nas mãos de Minnie. E você sabe que, se ela acordar, a única coisa que vai querer fazer é libertá-los. Eu sei, Sarai disse, impotente. Tem de haver algo que ainda não pensamos, um jeito de atingi-la.
apesar de seu profundo alívio, e não importava quais eram seus sentimentos por Minnie nos piores ou nos melhores momentos, Sarai não suportava a ideia de mantê-la dormindo para sempre como uma garota amaldiçoada em um conto de fadas. Mas qual era a alternativa? O desespero a consumia. Todas as tentativas que fizera de argumentar ou de apelar para ela tinham falhado. Se havia um jeito de atingi-la, ela não fazia ideia de qual era. Mas um pequeno grupo de palavras chegou até ela a partir do fluxo da conversa. Eram de Ruby, que as dissera descuidadamente. Sarai pode lhe dar uns bons sonhos de vez em quando. Sarai não dava bons sonhos. Era a musa dos pesadelos. Minia a fez assim. Do momento em que seu dom despertou, o momento em que Minia a fizera parar de sufocá-lo, a menininha tomou conta e determinou como ela o usaria e quem se tornaria. Minia a criara, e o massacre criara Minia. Quem ambas seriam se tivessem crescido em outra época. A serviço de que Minia usaria seu dom, e de que forma usaria Sarai? Uma controlava almas, a outra sonhos. Quanto poder entre ambas? Sarai desejara, pela manhã, ter o dom de sua mãe para desfazer o ódio de Minia. Bem, ela não podia. Seu dom eram sonhos, não necessariamente pesadelos. Isso era coisa de Minia. O dom de Sarai eram sonhos. Como poderia usá-lo se estava criando do zero? Isso se ainda o tivesse, agora que estava morta. Tentou se acalmar e olhou de Laszlo para Pardal, Feral e Rubi, antes de se virar para Minia. Seu rostinho estava relaxado, os cílios, escuros, repousando acima das bochechas. O que se passava pela sua mente? Estaria sonhando com o quê? Sarai não sabia, nunca tinha visto. Minia a proibira quando ainda era uma criança. De repente, ficou claro. Ela tinha que descobrir. Tinha de entrar e falar com ela lá, se pudesse, se ainda tivesse seu dom. Falou para os outros. Vamos colocá-la na cama e deixá-la confortável. Respirou fundo. Quando a noite cair, se minhas mariposas vierem, vou entrar nos sonhos dela. 13. Não. 18. Cinza. O anoitecer ainda estava a algumas horas de distância, e essas horas tinham de ser aproveitadas. Tendo determinado um curso de ação, Sarah estava impaciente e insegura, um pêndulo que oscilava entre o medo e o pavor. De um lado, havia o medo de que seu dom não se manifestasse, de outro, de que sim. Do que tinha mais medo? De violar o santuário mais íntimo de Minia, ou de não conseguir e ter que desenterrar mais uma esperança selvagem? Colocaram Miriam na cama. Qualquer um poderia carregá-la. Ela não pesava nada, mas Laszlo foi quem a levou, e durante todo o tempo em que a segurou, continuou pensando com espanto. Esta é minha irmã. Seus aposentos, que pertenceram a Sketes, não eram como os outros. Em todas havia um banheiro, uma banheira, um closet e uma saleta, mas o dela era um verdadeiro palácio que ocupava todo o ombro direito do serafim. Havia uma fonte, agora seca, com cílios de mesartium, que você podia usar como pedrinhas em um rio para atravessar o cômodo. A área de estar estava cheia de almofadas de veludo, e grandes colunas em forma de serafins se arqueavam em um círculo, as asas erguidas apoiando um domo alto e elegante. Uma escada ampla levava a um mezanino. De lá, um longo corredor alinhado de um lado por janelas de filigrana, como enormes painéis de renda de metal, levava a um quarto enorme, e no centro havia uma cama que fazia até a de Isabeau parecer modesta. Laszlo deitou Minnie ali. Ela parecia, em suas ondas de seda azul, um palito de fósforo balançando no oceano. Vamos ficar de olho, Pardal disse, para caso ela se mexa. Todos concordaram. Pardal pegou o primeiro turno de vigia e puxou uma cadeira ao lado da cama, com a garrafa de vidro verde à mão para se precisasse dispensar uma gota entre os lábios de Miniam. Ela está fazendo algo? Ruby perguntou, se inclinando para dentro. Todos olharam. De fato, seus lábios pareciam se mover, apesar de não emitirem nenhum som. E se formavam palavras, não era possível... E se formavam palavras, não era possível distingui-las. Arrepiaram-se de imaginar que conversa ela estaria tendo em seus sonhos.
Estavam famintos. Nenhum deles havia comido com prazer o pão da manhã. Então foram para a cozinha, tendo de se espremer, nervosos para passar entre as elens vazias e congeladas, e lá descobriram a extensão de seu desamparo. O pão era apenas uma crosta, e não sabiam como fazer outro. Poderia muito bem ser fruto de alquimia, de tanto que não sabiam o que fazer. Porém, sempre havia ameixas e camril. Então, ferveram alguns tubérculos e os trituraram, acrescentando geleia de ameixa para dar sabor, e depois levaram a panela inteira para o quarto de Minia com uma colher extra para Pardal. Comeram, sentindo-se orgulhosos de si mesmos e bobos por se sentirem e bobos por sentirem orgulho, estendendo as colheres e competindo pela tigela feito crianças. Tino o tinido de metal misturou-se com risadas e bufos de indignação fingida quando alguém roubou uma colherada ou desviou um braço estendido ou até mesmo despojou um oponente. E no curso das coisas na cozinha, e então, ao lado da cama de Minia, foram ficando confortáveis com um estranho que, impossivelmente, era seu parente. Queriam saber como Sarai o conhecera e que tipo de sonhos ela lhe oferecera. Eu não fiz nada, ela confessou, com as bochechas rosadas. Gostava deles do jeito que eram. Só entrei neles como uma passageira clandestina. Ela descreveu o lamento do sonhador, a cidade como László imaginava, as crianças em seus mantos de penas, as avós montadas em gatos selados, serralherias no mercado, até o centauro e sua dama, todas pessoas que ele gostava de imaginar como reais vivendo suas vidas. No final, ela não contou tudo e foi breve. Todos queriam que fosse real, para que pudessem ir para lá também, morar lá e dizer bom dia, e todas aquelas pessoas e criaturas. E desejavam saber sobre Laszlo, é claro. Eles o encheram de perguntas, e ele fez o possível para descrever como era sua vida antes de Errolfane invadi-la. Está me dizendo que seu trabalho era ler livros? Feral perguntou com tanto ou mais desejo do que Rubi mostrara antes pelo bolo. Não ler, infelizmente, respondeu Laszlo. Isso era para os acadêmicos. Eu li em minhas horas vagas, ficando acordado até tarde. Tudo isso soava como paraíso para Feral. Quantos livros existem lá? Perguntou, ávido. Incontáveis, milhares de cada assunto. História, astronomia, alquimia, milhares de cada assunto, Feral repetiu, cético e maravilhado. O povo feral não consegue nem imaginar, Sarai disse gentilmente. Ele só vê um livro e não consegue nem ler. Eu consigo ler. Feral disse, na defensiva. Grande Ellen tinha os ensinado. Como não tinha papel na cidadela, ela usava uma bandeja de ervas trituradas e um palito, de modo que, mesmo sem perceber, todos associavam a leitura ao perfume de menta e tomilho. Só não consigo ler aquilo. O interesse de Laszlo foi despertado. Feral pegou o livro em questão. O único que tinha. Laszlo nunca tinha visto um livro como aquele. Não era feito de papel e cartão, mas todo de mesartium. Capa e páginas. Feral o abriu e virou. As finas páginas de metal. O alfabeto era angular e de alguma forma ameaçador. Laszlo imaginou que o idioma correspondente deveria soar áspero. Posso? Perguntou, antes de esticar a mão para tocá-lo. Ele zumbiu contra seus dedos, parecendo sussurrar em sua pele, assim como as âncoras, a cidadela e Rasalas. Tinha seu próprio esquema de energias, pequeno, mas denso, e soube à primeira vista que havia mais ali do que parecia. Com um toque, fez a página despertar e as marcações gravadas nela mudaram. O que você fez? Feral questionou, pegando o livro protetoramente. Laszlo o soltou, mas tentou explicar. Tem mais coisa aqui do que você pode ver. Olhe. Ele estendeu a mão, e com a ponta do dedo despertou a página mais uma vez. As gravuras eram runas que derretiam e davam origem a novas. Cada página evoca volumes de informações. Que tipo de informações? Laszlo não sabia dizer. Havia decodificado por conta própria a linguagem de lamento, mas levara anos, e usava os documentos comerciais como chave. A ideia de traduzir a língua dos deuses era intimidadora. Quando afastou os dedos novamente, a página ficou imóvel em um diagrama. O que é isso? Sarai perguntou, inclinando a cabeça para mais perto. A página foi dividida em estreitas colunas verticais, cada uma identificada naquela escrita enigmática. Parece uma fileira de livros em uma estante, Laszlo respondeu.
porque as runas corriam para os lados como títulos impressos em espinhos. Me parecem mais pratos no escorredor, disse Sarai. Porque, diferentemente dos livros, cada um se afunilava como discos até um ponto na parte superior e inferior. Segundo um palpite, Laszlo tocou a página e a percorreu com o dedo. Metal ganhou vida, as marcas rolando sobre a superfície em ondas. Todos observavam perplexos. Quaisquer que fossem as formas verticais representadas, elas continuaram girando. Havia dezenas, cada uma rotulada com as letras angulares dos Mesartem. Mais intrigado que nunca, Feral explicou que o livro havia sido encontrado ali, nos aposentos de Scates. Sempre pensei que ele deveria guardar respostas. De onde os Mesartem vieram e por quê? E o que fizeram com os outros, Pardal acrescentou, baixinho. Qualquer que fosse o mistério representado pelo diagrama, ele desvaneceu com a menção deste. Na cidadela, passavam a vida inteira se questionando sobre os outros, não as duas dúzias de crias de deuses mortas no massacre, mas os que haviam desaparecido antes deveriam ter sido milhares por mais de 2 séculos de domínio dos Mesartem. As outras crianças, Laszlo falou, olhando para seus rostos solenes. O que têm elas? Feral perguntou. E assim ele fez. Pensou em Sorreila e em todas as outras mulheres que deram à luz os bebês na cidade e tiveram suas memórias comidas por Leta antes de voltarem para casa. Nos últimos dias, enquanto o lamento revelava sua história sombria, essa pergunta surgiu: por que os deuses acasalavam com humanos? Acasalavam com. Sua mandíbula se apertou e ele baniu o termo nulo até de sua mente. Porque os deuses estupravam humanas e as forçavam a carregar ou gerar suas crias. Laszlo estava certo de que os estupros não eram o objetivo, mas os meios. As crianças eram o objetivo. Era sistemático demais para não ser assim. Havia até berçário. Então, a pergunta era: por quê? E o que fizeram com elas? O que fizeram com todas aquelas crianças? Vocês não fazem ideia do quanto. Vocês não fazem ideia quanto a elas? Perguntou. Só sabemos que eram levadas assim que seus dons se manifestavam. Sarai explicou. Coraco as levou, a deusa dos segredos. Coraco, Laszlo repetiu. Mas vocês não sabem para onde ela as levou? Eles balançaram a cabeça. Você poderia ser uma delas? Perguntou Pardal, encarando Laszlo. Acho que Grande Ellen pensa que você é, Sarai disse, se lembrando. Mas não podiam perguntar para Babá agora sobre a qual bebê ela se referia. Mas não podiam perguntar para Babá agora sobre a qual bebê ela se referia. Laszlo lhes contou sobre seu frágil fragmento de memória, asas contra o céu e a sensação de leveza. O pássaro branco, disse. Acho que me levou para Zosma. Aparição? Sarai falou com surpresa. Por quê? Porque a grande águia branca o teria levado dali e o abandonara em Zosma, devastada pela guerra. Ele não fazia ideia. Será que ela levou todos? Todos nós? Poderia ser essa a resposta? A aparição teria carregado todos os bebês para o mundo? Só que não eram bebês. Sarai falou. A maioria dos dons se manifestava aos 4 ou 5 anos, se não mais tarde, e é quando foram levadas. Isso faria diferença. A aparição poderia carregar crianças dessa idade? E mesmo se pudesse, crianças certamente se lembrariam, mas bebês não. E se fosse isso, e o mundo estava cheio de homens e mulheres nascidos em um anjo flutuante de metal e carregados por uma enorme águia branca que podia desvanecer em pleno ar, não haveria histórias? Não sei, Laszlo suspirou, esfregando o rosto. Estava exausto. Todos estavam. O que é ela? Perguntou. A ave, vocês não sabem? Pertencia aos deuses? Era um tipo de animal de estimação mensageira? Ela? Feral repetiu. Eles nunca tinham pensado em atribuir ao pássaro um gênero. Você vive se referindo à aparição como ela. Elrufane fazia isso, Laszlo lhe contou. Como se ele a conhecesse. Talvez ele saiba algo que não sabemos, Ruby falou. Tenho certeza de que ele sabe muitas coisas que não sabemos, disse Feral. Sarai concordou. Ele morou aqui por 3 anos. Aprendeu bastante sobre os deuses para poder matá-los. Deve ter descoberto suas fraquezas e vai saber o que mais. Podemos falar com ele, Laszlo arriscou. Falar com seu pai? Conhecer seu pai? Um arrepio de ansiedade animada tomou Sarai.
Mas a ansiedade rapidamente engoliu a animação, restando apenas o que parecia medo. Será que ele ao menos desejava conhecê-la? Inconscientemente fitou Minia. Os dois estavam absolutamente emaranhados em sua mente em volta de sangue, vingança e discórdia. Mas o que ela viu na cama afastou o pensamento sobre Errolfane de sua cabeça. Ela ofegou e apontou, e os outros se viraram para olhar, abalados, certos de que encontrariam Minia acordada atrás deles e sorrindo seu sorriso malévolo. Mas ela não estava nem acordada nem sorrindo. Estava simplesmente cinza. Ela está morrendo? Gritou Ruby. Eu a matei? Minia parecia estar morrendo. E o que mais poderia ser senão a poção? Ela estava da cor das cinzas, das pedras, e somente Laszlo sabia o que isso significava. Sem hesitar, carregou-a nos braços e a deitou no chão. O que você está fazendo? Feral perguntou. Está tudo bem, Laszlo disse. Ela vai ficar bem. Olhe. Ele pegou as mãozinhas dela, uma de cada vez, e abriu os dedos curvados para pressionar as palmas no chão, e a segurou assim, com as mãos sobre o metal. Suas pernas também tocavam o metal, e não demorou muito para que ficasse óbvio. Seu azul estava voltando. Sarai respirou fundo. A morte de Minia também significava a sua, e ela se preparou para isso por um terrível segundo. Minia parecia tão doente, mas estava bem agora, mais azul a cada segundo, dormindo pacificamente. O que aconteceu? Perguntou a Laszlo. Ela não estava tocando Mesartium. Ele respondeu. Ele balançou a cabeça. Que estúpido. Eu deveria ter pensado nisso. Mas aconteceu tão rápido. Ele ficou maravilhado. Nunca pensei que aconteceria tão rápido. O que? Questionou Ruby. O que aconteceria tão rápido? Seu desaparecimento, ele disse, olhando para as próprias mãos. Estavam totalmente azuis agora, claro, mas ele se lembrava que quando ainda era humano na cidade, suas mãos ficaram cinzas quando tocou o Mesartium. Levou dias para o tom desaparecer, mas Minnie estava ali havia menos de uma hora. Foi muito mais devagar comigo. Desaparecimento? Pardal perguntou. Ele os analisou, percebendo algo. Estavam todos descalços, em constante contato com o metal. Ele disse. Vocês sabem como funciona, não? O que é o Mesartium que os deixa azuis e lhe dá poder? Na verdade, eles não sabiam. O metal sempre estivera lá, e eles sempre foram azuis. Não poderiam adivinhar que um era consequência do outro. E essa ideia lhes pareceu ao mesmo tempo óbvia e surpreendente. Como nunca haviam notado, Laszlo explicou da melhor maneira que conseguiu, a partir do que ele mesmo sabia. Quando era um bebê, era cinza, cinza como a chuva, um monge dissera, pensando que ele estava morrendo. Mas a cor desaparecera havia muito tempo, e ele não pensara mais nisso até a noite anterior, quando pressionou as mãos na âncora e ficou primeiro cinza, depois azul. Você quer dizer que, se pararmos de tocá-lo, vamos nos tornar humanos? Pardal perguntou, atentamente. Ruby se endireitou. Podemos ser humanos? Ela indagou. Podemos viver como humanos no mundo? Acho que sim, se for o que quiser. Sarai perguntou com gentileza. Vocês iam querer isso? Ninguém respondeu. Era uma pergunta complexa demais. Todos sonhavam com isso. Sarai também. Observaram seus reflexos e se imaginaram marrons vestindo roupas humanas, fazendo roupas humanas. Acima de tudo, imaginavam-se conhecendo pessoas que não os olhassem como os fantasmas, com aquele ódio que perfurava suas almas. Vocês perderiam seus dons, Laszlo observou. Mas eles voltariam quando a gente tocasse o Mesartium de novo? O seu voltou, Pardal falou. Acho que sim. Tudo isso era demais. Ajeitaram uma cama para Minia no chão com um travesseiro embaixo da cabeça dela e dobraram um cobertor embaixo de seu corpo, deixando suas pernas e mãos em contato com o Mesartium. Depois de discutirem um pouco, fizeram uma espécie de mingau diluído de Kimril amassado, e Sarai pingou umas gotas entre os lábios de Minia enquanto Laszlo a segurava na vertical. A realidade de cuidar de alguém inconsciente começou a pesar, e ficou mais claro para Sarai que essa era uma solução de curto prazo. Ruby pegou a vigia seguinte e segurou a garra verde entre os joelhos, com os olhos fixos nos de Minia, atenta a qualquer agitação nos seus cílios que pudesse ser um indício de despertar. Os outros a deixaram ali. O sol se aproximava do horizonte e Sarai ainda não sabia se preferiria acelerar ou parar. Não conseguia afastar a sensação de que Minia aguardava por ela, mesmo em seus sonhos, talvez empoleirada em uma cadeira grande demais, igualzinha à da cabeceira da mesa, com um tabuleiro de Kel montado e um sorriso no rosto, e o jogo em andamento.